Luz. Câmera. Podcast. Melhor que a nossa primeira vez. Foi melhor do que só o nosso. Bom, e aí galera, tudo bem? Como vocês viram, a gente tá aqui com mais vozes hoje, pela primeira vez. Convidados. Já vou apresentar nossos convidados, ou melhor, deixar eles se apresentarem. É isso aí. Oi, gente, meu nome é Ellen, né? Eu tô aqui com os meus amigos aqui, Luan e Luiz. Muito contente de estar aqui e todo podcast Um Dia Depois do Fim do Mundo. Olá, gente, eu sou parceiro da Ellen no podcast Um Dia Depois do Fim do Mundo e aqui quem tá falando com vocês é o Rafael. Podcast incrível, inclusive. Sigam lá, vocês estão no Spotify, onde mais? Spotify, Google Podcast, Anchor, YouTube, a gente tá quase em tudo, todas as plataformas. No Twitter, no Instagram, na vida, onde você encontra a gente. Coloca Um Dia Depois do Fim do Mundo que você encontra a gente. @depoisdia, qualquer uma você acha a gente. Na descrição também vai ter os contatos dele junto com os nossos. E eles são bem mais profissionais, como vocês já notaram aí. Estão em tudo que é plataforma. Eu aqui me matando 3 semanas para conseguir tacar esse podcast no Google Podcasts. E depois vocês vão lá, pesquisam. É um podcast muito legal. Eles analisam filmes pós-apocalípticos e de distopias, né? Sim. A gente pega esses filmes e daí a gente usa como desculpa pra falar de outros assuntos aí. Só você ouvindo pra você entender, gente. Loucuras da nossa cabeça. As loucuras da nossa cabeça, as nossas paranoias. A gente fica aqui trancado dentro do nosso bunker. Então a gente fica aí paranoico mesmo e a gente resolveu fazer um podcast por causa disso. Daí a gente fica só assistindo filme sobre o fim do mundo pra saber como é que vai ser o fim do mundo. Perfeito. Melhor jeito não há. E daí a gente vai discutir aqui hoje exatamente isso, sobre análise de filmes, críticas, e é isso, vamos lá? Vamos lá. O primeiro assunto que eu queria trazer aqui é perguntar para vocês também, ver o que a gente pensa sobre o que uma pessoa precisa para ela começar a analisar os filmes assim, de uma maneira legal. Porque muitas vezes a gente, isso inclui a gente mesmo também aqui, vários anos estudando cinema, mas você vê um filme e aí você só fala tipo, nossa, achei muito legal, ou nossa, achei muito chato. Daí se pergunta por quê e, tipo, não sei, só achei. Então eu queria, tipo, ver o que vocês acham, assim, que melhoraria nessa análise de filme. Ler alguma coisa específica, não sei. Baseado aí na experiência de vocês. Assim, eu acho que a primeira dica que eu e a Ellen, eu acho que a gente pode dar é ter disposição pra começar. Porque, assim, começar já é uma coisa difícil. É uma coisa que a gente tava maturando essa nossa ideia desde um ano atrás, né? Maio de 2019, sim. Talvez. E, tipo, a gente tava só lá... Antes do mundo começar a acabar, porque a gente já tava prevendo. Exato. Não, e aí a gente fez um TCC, um projeto de TCC com essa ideia, e aí ele basicamente não seguiu, e a gente falou, não, a gente tem que voltar pra ideia do podcast, e aí a gente começou, né? Então, assim, eu acho que ter disposição é a primeira coisa pra fazer. Mas eu acho que uma coisa muito importante pra quem quer começar a analisar, talvez seja também conhecer a parte teórica, né, do cinema. Eu acho que realmente é necessário para você saber justamente explicar isso, né? Gostei do filme. Por quê? Que desse filme me leva a falar que eu gostei disso ou não daquilo? Não, eu também acho que... Enfim, a gente não é crítico, tá, gente? Nós, como eu disse, a gente acaba falando de outros assuntos que a gente acha interessante, utilizando os filmes e outras obras audiovisuais. Eu acho que os críticos, eu posso falar como consumidora desse tipo de conteúdo. Então eu leio críticas, eu consumo críticas, e realmente assim, a gente tá na época de qualquer um pode ser crítico, né? Qualquer um faz ali o vídeo no YouTube, e lógico que pode, você tem todo o direito de ir lá e falar assim, esses são os filmes que eu gosto, assisti esse, não gostei. Isso é uma coisa. Talvez eu seja mais chata, não é o tipo de conteúdo que eu sigo e que eu gosto, porque eu acho que muitas vezes tem pessoas que têm, às vezes, a limitação do gênero, né? Então, o que hoje em dia tá muito grande aí? São os filmes da Marvel. Às vezes o pessoal junta toda a produção Disney ali, né? Que é Marvel, a própria Disney, Pixar, às vezes tem um Harry Potter ali no meio, que não é da Disney, mas logo vai ser. Então, é disso que as pessoas falam, né? Então, é daquela coisa nerd. E esse é o canal, se é esse o conteúdo que você gosta, vá em frente, consuma isso e tal. Agora,
para se dizer que aquela pessoa é um crítico de cinema, na minha opinião, ela precisa ter formação, ela precisa ter conhecimento e precisa assistir muitas coisas diferentes. Ela tem que se permitir assistir gêneros diferentes, mesmo que não seja aquele o gênero favorito dela, e ler muito. Não só assistir, né, porque é um meio bem legal a crítica em vídeo, mas assim, você só aprende a criticar quando você lê críticos formados e qual é a visão deles, o ponto de vista deles diante daquela obra. Por quê? O crítico, ele não é só aquela pessoa que tem uma opinião. Todo mundo tem uma opinião. É uma pessoa que sabe explicar a sua opinião e que tem bagagem para isso. Então tem que ter bagagem e referências para falar, olha, esse filme é assim assado porque dentro desse gênero, na história desse gênero, sempre existiu isso e aquilo. Esse filme, ele pode utilizar de clichês de uma maneira ruim ou de uma maneira boa. Esse filme, ele erra porque a estrutura dele, saber como é que funciona a estrutura de um filme. Então eu acho que tem que começar, se essa é a vontade da pessoa, de ser um crítico, tem que começar pelo básico de entender a estrutura de um filme, como é que funciona gêneros, como é que funciona até a produção, realmente, de um filme. É importante, mesmo que o crítico seja muito mais a parte teórica, ele tem que entender a indústria e como que a diferença entre filmes grandes de Hollywood, qual é a diferença de como eles produzem, como um filme mais de arte é produzido. Tudo isso é importante. Então, é aos pouquinhos mesmo, assistindo muita coisa, lendo o trabalho de outros críticos e estudando essas bases, assim, pegando essas bases do que é. Eu acredito, são pelo menos as pessoas que eu sigo, posso depois falar até das pessoas que eu gosto de seguir, de ler, mas é a bagagem que eu vejo que eles têm. Eu não tenho, mas eles têm, entendeu? Então é o que eu admiro neles, de ver neles, a maneira como eles argumentam. A pessoa tem que saber argumentar. Não é só falar assim, nossa, eu gostei e quem não gostou não sabe nada. E pronto, acabou, entendeu? Não tem como, você tem que saber argumentar o porquê. E daí a pessoa, em um mundo mais civilizado, em um outro mundo idealizado na minha cabeça, a pessoa veria que tem argumentos e falaria, não concordo por causa disso, daquilo ou tal, ou não concordo, mas respeito sua opinião porque você argumentou bem. Seria isso, essa seria a função do crítico. E de te mostrar coisas novas também. Muitas vezes, de críticos que eu sigo, eu descobri coisas que eu nunca pensei que eu iria assistir, de gêneros que eu nunca pensei que eu iria assistir, porque eles me mostraram esses mundos novos, esses gêneros novos. Então, eu acho que essa é a função, né? É interessante ouvir outras pessoas que já estão fazendo isso, mesmo se você for entusiasta ou que queira começar mesmo, porque você aprende a ter uma linha de raciocínio mais ou menos organizada, né? Porque é difícil organizar um pensamento, ainda mais se for um pensamento teórico, para falar de uma coisa que muitas vezes a gente só sabe que gosta ou sabe que não gosta, mas é difícil explicar o porquê. Os críticos, né, os bons críticos, conseguem organizar essa linha de raciocínio e aí colocar. Eu acho interessante também quem consegue fazer as análises sem falar que coisa X é ruim ou é boa. Tipo, mais no sentido de explicar mesmo as coisas e aí fica tipo, essa foi a escolha desse artista, enfim. Mas você estava falando aí, é verdade, um trabalho de crítica exige muita formação, né? Você realmente tem que saber as coisas, né? Não é um trabalho muito de opinião, assim. Ver os clássicos também, né? Assim, provavelmente você não vai gostar também. Eu deixo isso bem claro também, assim, eu vi muito filme na formação de cinema dos clássicos que eu não gostei, tipo, mas perceber também que você não gostar pessoalmente não quer dizer que não tenha coisas boas ali, né? Sim. Eu acho que é justamente conhecer essas obras que você vai saber a sua linha também de crítica, né? A Nouvelle Vague começou através da Cahiers du Cinéma, né? Uma revista que analisava filmes americanos e eles falavam do jeito que eles achavam que seria o melhor cinema para eles. E aí sim, eles começaram a produzir o próprio cinema deles, né? Então isso é muito interessante. Teorizar o que você está assistindo e conseguir talvez, né, transformar aí o cinema e, quem sabe, realizar o seu próprio filme a partir do jeito que você quiser, mas principalmente ter uma linha de crítica, né? Por exemplo, eu só gosto de filmes que, não sei, tem aquele plano sequência, porque ele dá mais uma realidade no filme, não sei.
E, tipo, é uma linha de crítica, mas tem gente que vai gostar mais da montagem, corte, enfim. É engraçado também pensar que existe essa divisão entre os críticos, né, e o pessoal que faz mesmo a prática, porque nem sempre as opiniões desses dois times são iguais, né? Mesmo entre os próprios realizadores e os críticos sobre aquele próprio filme. Vocês acham que para um realizador, assim, do ponto de vista da gente que também produz as coisas, é interessante ficar vendo críticas? Eu achei super interessante você falou isso, porque eu assisti esse ano um documentário que chama Crítico, do Kleber Mendonça, que justamente ele vai colhendo esses relatos de críticos e realizadores. É um filme de 2008, então, assim, ele é uma câmera bem mais livre, enfim, é bem documental mesmo, assim, mas aí ele vai captando, então, esses relatos desses realizadores e tudo mais, e tem o Richard Linklater, que fez o Boyhood, enfim, ele fala que uma crítica boa pode até ser ruim, né, você ler essa crítica, porque você consegue até inflamar o seu ego demais e pensar que você tá fazendo tudo certo, e ao mesmo tempo a crítica ruim, ela pode te derrubar, e assim, basicamente essa é a opinião da maioria dos realizadores, né. Então eu vi até alguns realizadores brasileiros falando que deixa a crítica falar o que quiser. Eu acho que a partir do momento que você fez uma obra, você tem que deixá-la ser criticada, você gosta ou não, e críticos vão ter análises diferentes. É tipo o Fernando Meirelles falando do Cidade de Deus, disse que numa crítica do The Guardian, eu acho, mas tem que confirmar lá no filme, que falou que estava relacionando a cena da galinha, que é a cena da abertura, com a trajetória de algum dos personagens, se eu não me engano, o Zé Pequeno. E ele falou assim que não tinha nada a ver quando ele criou o filme aquilo, mas ele achou tão genial que, vamos considerar isso, pode ser uma interpretação possível também. Tem um crítico, já queria muito colocar assim, o nome desses dois críticos já aqui, que são os meus críticos favoritos da vida, que é o William Bibbiani e o Whitney Seibold, que é de um podcast chamado Critically Acclaimed. Tu é daqueles caras que eu falei pra vocês, com muito conhecimento, muita bagagem, mas sabe de um tudo, assim, da história do cinema. E eles são americanos, mas eles sabem muito de filmes internacionais. Até mandei um e-mail pra eles lá, e eles leram meu e-mail, fiquei muito feliz. E daí eu falei, eles começaram a falar de cinema brasileiro, e eles falaram de uns filmes que eu nunca tinha assistido, fiquei com vergonha, fui procurar. Mas os caras manjam muito, muito, muito. O William, ele falou uma vez que os criadores, muitas vezes, não têm essa posse sobre a obra deles, entendeu? Uma vez que tá no mundo, é do mundo. Então, a gente tem a liberdade de fazer interpretações, porque é uma obra de arte, então agora é sua aquela obra também. Porque você tem aquela interpretação sobre aquela obra, então você tem o direito de ter, entendeu? Mesmo que seja que nem, tipo, J.K. Rowling, né, que está com problemas e tal, mas assim, que fala assim, não, naquele o elfo tal, na casa tal, não era isso que você tá falando, não. Assim, você não tem esse direito, é do mundo agora, é nosso, você não pode mais falar. Aí tem dois lados, né? Porque pensa se você cria alguma coisa que as pessoas gostam tanto a ponto de criar interpretações muito loucas, fazer fanfics, fazer coisas assim e vira uma outra coisa. Tem aquilo que era o original, que era seu, e de repente, depois de produzido e depois de assistido, ele virou uma outra coisa. Ao mesmo tempo, aí você perdeu o controle da sua própria obra. Tem aquele negócio, tem um documentário, acabou de sair esse documentário e eu não lembro o nome, mas sabe aquele desenho Pepe the Frog? Aquele sapo lá que virou símbolo neonazista na internet. É um documentário sobre o cara que criou esse desenho, esse cartoon, né? O cara não tinha nada a ver com isso. Ele criou, tipo, um sapo que era meio perdedor, essa era pra ser engraçadinho e era só isso. E esse pessoal da extrema-direita se apropriou, e esse documentário fala sobre isso, sobre o desespero desse cara vendo a obra dele ser apropriada por um grupo de ódio e transformada num símbolo de uma coisa que ele é completamente contra. Então, tipo, a maneira como ele arranjou depois foi processar por direitos autorais, sabe? E daí ele saiu ganhando dinheiro em cima disso, que tá certíssimo nesse caso. Mas daí tem os dois lados, né? Que por um lado, realmente, pessoas têm a liberdade de interpretar e criar em cima, às vezes, do que você fez. Mas aí, não sei se não tem um limite moral aí também, como é que foi visto. Apesar que
porque tem boas e más intenções também. Mas não sei dizer pra vocês, assim. Isso entra numa questão de que a gente tá falando que você precisa consumir bastante conteúdo de base, né, para conseguir analisar bem ali, analisar, porque a gente já fez episódios aqui recomendando livros, boa parte deles técnicos, mas entra na questão de você não ficar só nesses técnicos e entrar também nos teóricos, igual que a gente falou lá do Bordeaux, só que mais do que isso eu acho que, se eu não me engano, é o próprio Bordeaux que fala que o filme tem 4 sentidos principais e que eles vão se aprofundando. Tem, tipo, desde o sentido mais claro ali, exatamente seria tipo a moral do filme, a moralzinha básica, sabe? Que o filme quer passar. Por exemplo, num filme de herói, igual os que Ellen citou, seria esse herói bonzinho. Só que vai indo até os sentidos mais profundos, que aí você já tem que ter também uma base histórica do momento que foi construído, você tem que ter uma base de sociologia ali, de vários conhecimentos. Então acho que também entra nisso, até para você não viajar muito e transformar símbolos que não tinham nada a ver em uma coisa totalmente contrária. Entra nisso também ter esses outros conhecimentos, né? Inclusive é uma coisa que vocês fazem bastante lá no podcast de vocês, que eu gosto bastante, que é exatamente trazer isso, trazer conhecimentos que não são tão na cara ali quando você assiste a obra audiovisual, mas vocês aprofundam nisso e conseguem trazer as interpretações. E também acho que muda bastante de quando a obra tá agora pro mundo, ela vai estar pro mundo para sempre, né? Então dali 50 anos depois, ela vai ainda ser do mundo, só que de outro mundo, né? Então também tem esse ponto aí. O próprio... De novo, eu vou falar deles o tempo todo, tá, gente? Que eu sou fangirl desses caras. O Whitney Seibold, ele escreveu um artigo em que ele fala sobre as coisas que ele aprendeu com o Roger Ebert. Que esse, eu acho que, né, é o nome da crítica. Aliás, dê uma procurada se vocês se interessam por críticas. Esse é o cara da crítica americana lá, que todos os críticos que eu escuto falam dele, que se inspiraram nele. Ele escreveu um artigo sobre coisas que ele aprendeu com o Roger Ebert. E uma dessas coisas é isso. Ele fala o seguinte, quer ver? Eu até anotei, tentei traduzir um pouquinho. Ele fala que um filme não é sobre o que ele é, mas como ele é. Então, ele argumenta que o filme ele é muito mais subtexto do que texto, sabe? Às vezes o que tá ali na cara ali do filme, ele não é sobre o que o filme tá dizendo de verdade. Então tem muitas coisas que interferem em como você conta uma história. Tem o tom, o ritmo, o tema e até o contexto social, a época em que foi feito. Tudo isso, se você quer fazer uma crítica de um filme mais antigo, por exemplo, é importante que você tenha esse conhecimento, porque o filme é tudo isso, ele não é só um filme, igual o pessoal fala quando hoje em dia a gente tenta analisar esses assuntos satélites mesmo, esse subtexto, as pessoas assim, nossa, que exagero, é só um filme. Mas, gente, um filme nunca é só um filme. Ele é tudo, ele é o contexto, ele é a época, ele é a situação da pessoa que fez, ele é várias coisas ao mesmo tempo que podem ser vistas assim. Qualquer obra de arte é uma obra de arte antiga, uma pintura antiga que um historiador começa a analisar, só por aquela imagem, é só uma imagem. Se você olhar e falar assim, ali tem uma moça deitada ali, tem um espelho, tem não sei o que lá, um historiador vai dizer consegue dizer através só de uma imagem qual foi a época, qual era a situação social, até do pintor, porque dependendo, né, dos artistas que tinham mais dinheiro, que tinham menos dinheiro, o que estava acontecendo, sabe? Tudo isso é resumido naquela imagem, em uma imagem só. Imagine o que não contém nas milhares e milhares de imagens de uma obra audiovisual, sabe? E mais o áudio, mais tudo aquilo ali. É muita coisa. Cada filme, ele é um mundo mesmo dentro dele, assim. Então, dá pra analisar muita coisa dentro dele. Não quer dizer que é o mais correto, que aquele crítico, aquela pessoa analisando tá correta, não sei o que lá. É aquele negócio que a gente falou de aprender a argumentar. Mas nunca pode dizer é só um filme. Um filme nunca é só um filme. Você tocou num ponto que eu acho interessante também, que o filme tem várias camadas, né? Igual o Lua falou também. Além do próprio filme em si, a gente também tem que pensar em os realizadores do filme, né? Quem roteirizou esse filme foi baseado em alguma história? Quem é a diretora desse filme? Quem é o diretor desse filme, né? Qual o lugar de fala dele em relação ao assunto X? A gente estava falando assim em interpretações e tal. Eu me lembrei daquele exemplo clássico brasileiro, né? Que é do Padilha, o Tropa de Elite. No fim, acabou virando
uma mistura entre um símbolo fascista e um símbolo antifascista num filme só, de tantas interpretações diferentes que tiveram. E aí a gente vai tentar perceber, né? Nossa, por que aconteceu isso? Sendo que o diretor falou assim, não, mas na verdade eu fiz pra poder, né, expor o problema e tal. Aí você começa a perceber que, bom, mas se tanta gente teve essa interpretação como sendo uma apologia fascista, qual que foi o lugar de fala do diretor a tratar o assunto, né? Qual o jeito que ele mostrou isso? Passou uma mensagem, querendo ou não. Então, as coisas também existe uma responsabilidade, né? E ao mesmo tempo também tem umas outras pessoas que falam que é bom separar o autor da obra e tal. Então isso é uma discussão bem profunda também, se a gente for analisar, né? No Tropa de Elite ele ainda tem que fazer o segundo bem na cara, né? Tipo, o primeiro tá aberto a interpretações, o segundo é tipo, não, gente, aqui ó, isso aqui é o problema, tá? Os verdadeiros culpados aqui, eles são os verdadeiros culpados. Mas eu acho que é aí que tá a graça da crítica, né? Ela é subjetiva. Assim, eu acho que não tem como ser uma coisa objetiva a crítica, porque senão a gente olharia, por exemplo, no Metacritic ou Rotten Tomatoes, as notas seriam todas iguais, sabe? E não são. Então, assim, realmente, pra mim a crítica é totalmente subjetiva. Então, assim, eu gosto até de uma frase que a Fernanda Torres falou nesse documentário que eu citei aqui, que ela cita o Oscar Wilde, que ele fala que a crítica é uma autobiografia, né? E eu acho assim, eu super concordo, porque justamente é baseado nos seus estudos, baseado nas suas experiências, nos seus gostos de cinema, que você vai criticar aquilo, sabe? Igual a gente falou, o crítico tem que ter essa bagagem teórica justamente pra saber argumentar. Mas a gente não tá falando que precisa ter argumentações iguais. Tanto que tem gente que gosta de um filme e pessoas que não gostam do mesmo filme, sabe? Então acho que é muito importante trazer essa questão da subjetividade, né? Eu acho que crítica tem opinião sim, né? Que é uma grande questão aí na internet, né? Crítica é opinião ou não? Eu não entendo como, gente. Não é uma fórmula matemática pra dizer tá certo ou tá errado. É uma obra de arte, tem milhões de possibilidades de como você vai analisar. Um bom crítico não é aquele que acerta ou que fala o que a maioria também, né? Tem essa também. O pessoal fica bravo quando tem aquele filme que é muito amado e tem aquela pessoa que critica e fala assim, não, eu não gostei. E o pessoal cai matando em cima e fala assim, não existe correto, no certo ou errado em você criticar. A única coisa que você tem que ter é, primeiro, ter essa bagagem, né? Dá pra ver quando a pessoa tem conhecimento pra argumentar. E segundo, você tem que ser bom na mídia em que você escolheu pra criticar, eu acho. Se você vai fazer uma crítica escrita, você tem que ser um bom escritor. Se você vai fazer uma crítica em vídeo, você tem que ser um bom orador. Mas é isso, é você ter esse conhecimento e dominar o meio que você escolheu. Fora isso, se você falou bem ou falou mal disso ou daquilo, nessa parte não tem certo e errado, é subjetivo. Porque você é um ser humano e aquilo tá passando pelo seu filtro da sua humanidade, das suas experiências, da sua pessoa. É impossível. Aliás, pra mim, nada no mundo é objetivo da maneira como as pessoas falam, sabe? Jornalismo não tem essa de imparcial também. Jornalismo é parcial, porque é feito por seres humanos. E existem aí, eu não posso entrar também que eu não tenho conhecimento, mas existem aí argumentos de que nem ciência é objetiva, porque existem grupos de pessoas que sempre ficaram de fora da ciência e daí coisas foram descobertas ou foram analisadas de um outro ponto de vista dentro da ciência quando esses grupos começaram a ter oportunidades dentro dessas áreas. Então você fala, será que é tão objetivo assim? Enfim. E por isso que a crítica, sendo uma opinião, ela também vai mudar de tempo ao tempo, né? Então, às vezes você assiste o filme agora, você adorou ele, passou 2 semanas, você odiou, assim. Eu acho que isso é uma coisa realmente muito, muito humana, né? Eu acho que também isso pode explicar talvez um pouco o medo das pessoas reverem filmes da infância, né? Porque o pessoal tem medo de não gostar mais do filme que gostava quando era criança. Assim, é um medo totalmente correto de pensar, porque eu acho que a opinião muda mesmo, assim, eu já tive essas experiências, né, de assistir filme que eu assisti antigamente, eu reassisto e falo assim, nossa, era isso que eu tinha assistido e eu gostava tanto, sabe? No fim das contas é ruim, mas é bom também, né, porque a gente olha coisas e vê o que tava influenciando a gente naquela época, às vezes é uma coisa super bad, assim, também, né, tipo, a gente fica, nossa, olha o que tava me influenciando naquela época que eu assisto, e depois assistindo com maturidade, as coisas podem ficar diferentes. Enfim, as decepções são ruins, mas é sempre bom esclarecer as coisas, eu acho.
Porque tem gente que acha que quando vai analisar, entra na questão de a fotografia era muito boa, ou o roteiro. Mas mesmo essas partes que a gente chama de técnicas aqui, elas são também interpretação, porque tudo entra na questão ali de quando você está produzindo, você usar todas essas partes para contar uma história. Então também essas partes são interpretação, né? Porque eu acho que existe dois tipos principais. O que vai mais pro técnica ali e o que vai mais só pra questão da história apenas. Mas eu acho que nas duas cabe a interpretação. Sim. Tanto que tem vários teóricos diferentes, né? Porque senão a gente só teria um teórico que teorizou tudo sobre roteiro, é esse daqui e acabou. E não é assim, né? As teorias são diferentes e vão evoluindo e tudo mais. É a resposta definitiva. Como fazer um roteiro? Tem diversos manuais com diversas linhas de pensamento de como... E todos eles dizem, olha, mas isso não é um manual definitivo, isso é só pra vocês terem uma noção de estrutura, disso, daquilo, né? Pelo menos os que eu li sempre falam assim, olha, não é definitivo. E todos eles diferem entre si. Se tivesse uma resposta certa de como fazer o filme perfeito, já teria o livro com a resposta, e daí não teria nem graça, sabe? E também lembrando que cada gênero e depois cada filme, eles têm funções diferentes, né? Falando daquilo de ranquear, a gente tem aquela mania na internet, tudo é lista, né? E, né, eu e o Rafa... A gente gosta de uma lista, não vou mentir, a gente fez aí um episódio com lista. Listas são divertidas, gente, são bem divertidas. Mas a gente tem que ter na cabeça dos nossos gostos, essas coisas assim, que não existe uma coisa melhor do que a outra exatamente. Tem coisas que a gente se conecta mais também, muitas vezes, de acordo com as nossas experiências e tal. Ou aquele filme não era aquilo que eles queriam passar, né, também. As listas, né, que eles têm feito hoje em dia, a gente tem que ver também quem tem feito aquelas listas que se repetem dos melhores diretores, os melhores filmes, que esses geralmente são sempre os mesmos. E, na minha opinião... a gente tem que começar a derrubar uns heróis aí, sabe? A derrubar umas coisas aí e questionar certas coisas. Porque é um certo grupo de pessoas bem específico que fez essa lista e depois todo mundo tá copiando. Eu vou voltar de novo no Whitney Seibold, porque ele contou, eles trabalham lá, eles escrevem pra publicações e revistas e coisas assim, e eles têm editores que comandam assim o que eles devem escrever e tal, e ele falou que ele já teve que escrever várias listas, porque mandam ele escrever. Fala assim, olha, chega no final do ano, escreve a sua lista de melhores do ano, escreve a sua lista de melhores filmes de surf, sabe? Coisas bem... E ele teve que fazer porque era o trabalho dele. Ele falou que ele não gosta disso justamente por esse negócio de ranquear. Ele não acha que um filme é melhor que o outro, ele acha que eles são diferentes e têm propósitos diferentes. Dentro do que se propôs, aquele filme teve um melhor resultado, mas não quer dizer que um é melhor que o outro, né? Mas ele falou desse negócio de listas, que um editor dele queria que ele mudasse uma das listas dele, porque ele falou assim, cara, você não sabe que listas na internet, eles não servem pra você dar a sua opinião e tal. Eles servem pra você reforçar a opinião já pré-determinada que já tá na cabeça dos leitores. Olha só isso. E daí que, quando ele falou isso, daí que me veio na cabeça a repetição de sempre os mesmos 10 diretores, sempre os mesmos 10 filmes, que em todos os lugares, assim. E daí a gente não abre espaço pra novas vozes. Por isso que é bom ler uma variedade de opiniões, né? Sim. E respeitar, né? Essas opiniões. Eu falo por mim, assim, porque quando eu comecei a pesquisar sobre cinema, né? Quando eu tava querendo entrar na faculdade e tudo mais, eu comecei por esses críticos de YouTube, né? E aí os filmes eram sempre o mesmo. Então, tipo, eu já sabia que Cidadão Kane era um filme classicão. E assim, todo mundo falava desse filme, tudo mais. Nossa, e número 1. E vai crescendo as expectativas, né? Nossa, esse filme é o melhor filme do cinema. E aí você assiste o filme, nossa, meu Deus, é isso? É só isso? Acho que quando a gente entra na teoria, a gente percebe o porquê, né, talvez. Tem coisas muito importantes ali e tudo mais. Mas assim, esse é realmente o filme número 1 do cinema, sabe? Tem minhas discordâncias aí. Eu acho que esse é o problema de você colocar que de melhor e pior. Ele inventou novas técnicas, foi muito influente pro cinema, mas não existe isso de número 1. Essa que é a verdade. Você não pode colocar nada no número 1, justamente por ser subjetivo, né? Sim. Muito filme americano também, né? E os americanos
tem uma escola de violência muito forte, né? E isso é uma outra coisa também que a gente acaba ficando nessas listas, e as listas são bolhas, né? Às vezes elas se repetem tanto que elas vão acabando fechando a nossa visão. Eu sinto falta, assim, de listas. Se for fazer lista, bom, que faça listas, mas, fala um filme bom do ano de cada país, sabe? Daí eu vou lá assistir e tal. Esse tipo de coisa que é um conteúdo interessante, ao invés de ficar os melhores filmes de todos os tempos aí, os 5, assista esses 5. Como se uma pessoa pudesse definir o que você, entendeu? Para sua formação de crítico, agora eu tô falando para quem tá ouvindo. Beleza, eu quero me formar como crítico, quero começar aqui, não tô numa universidade, tenho que aprender sozinho. Aí, inclusive, vou passar a bola para vocês aí, depois o que vocês acham. Por onde eu começo? Veja coisas diferentes. A maior quantidade de coisas diferentes possíveis. Opiniões diferentes, de lugares diferentes, falando sobre coisas diferentes, porque repetição só vai te agregar a um certo ponto e depois você só vai começar a criar uma bolha e achar que o que está fora da bolha não existe ou que não é bom. Eu acho que, como a Ellen falou, leitura de crítica, pra você até saber a sua linha de crítica, é a primeira coisa, talvez. De novo, à disposição, igual eu falei no começo. E eu acho que realmente assistir filmes diferentes é a melhor coisa. Porque eu acho que é só você identificar que filmes que eu tô assistindo. Aí você vai assistir uma coisa totalmente diferente, assim. É bem difícil, né? Principalmente se é em outro idioma, outra cultura. A gente tem essa barreira, infelizmente, mas a gente tem que forçar, sabe? Como estudante de cinema, eu acho que eu ainda tenho algum preconceito com filme cult. Eu sinto isso bastante em mim. Mas, ao mesmo tempo, eu tento me forçar a assistir do mesmo jeito, sabe? Eu acho que tem filmes cults que justamente estão ali reformulando, né? O que é pensar cinema. E eles foram muito importantes. Pra toda a teorização, tudo que a gente tem até hoje, eles são muito importantes. Mas, assim, eu tenho um problema com o ritmo deles. Geralmente eles têm uma história menos preenchida e tudo mais. Mas, assim, eu tento assistir, sabe? Eu tô cada dia mais me forçando. Tanto que eu acho que pra estudantes universitários, eu não sei se é todos, né? Mas vou deixar essa dica aqui pra vocês. O MUBI, eu acho que ele tá aberto pra todos esses estudantes. E o MUBI tem justamente filmes de todos os países, filmes bem independentes, e é bem legal, assim. Comecei a assistir algumas coisas lá e tem produções muito, muito interessantes. A gente tá muito acostumado com o método americano, né? Nesse método americano, ele é exatamente isso. O ritmo, o jeito que a história é contada. Então é realmente difícil quando você sai, porque não é muitas vezes o que você espera de um filme. Porém, se você se esforça um pouco ali e você para de ter essa estranheza, que é só de início, quando você tromba com um filme diferente, depois você vai começar a pegar muita coisa legal. E se vocês querem dicas, eu posso dar 2 dicas que eu achei que me ajudou. A primeira é o site Letterboxd. Tô prometendo pro Rafa, faz tempo que eu vou começar a colocar os filmes que eu tô assistindo lá. Mas assim, eu já achei, falar em listas diferentes, que não são sempre as mesmas, você acha listas muito diversas lá. Sabe, se você quer conhecer outras coisas, e você acha também a opinião de várias pessoas e tal, e você acha, assim, filmes que você não, né, Rafa? Você acha filmes que você nunca pensou que você ia assistir. Eu acho que é um bom site, e tem essa vibe meio rede social, então pode ser divertidinho pra você começar a mexer por lá, você pode colocar sua opinião, ver a opinião dos outros. Outra coisa, que não é só dica para cineastas, para críticos, é uma dica para ser uma pessoa melhor, gente. Anotem essa. Vejam obras de outras vozes que são bem diferentes da sua. Por exemplo, a gente não dá valor para diretoras mulheres. E existem essas listas também, já que a gente tá falando de listas, de filmes importantes de diretoras mulheres. E o que acontece? Tem aquela mentalidade de não, mas pra mim isso não importa. Não vejo aquele negócio de não vejo cor, não vejo sexo, né? Não vejo gênero. Pra mim não importa. Tanto que sendo bom eu vou gostar, não sei o que, assim. Não é verdade, cara. Nós somos um conjunto de influências que vem de fora. A gente não nasce do vácuo ali, completamente dependente. Nós somos uma folhinha numa árvore que é alimentado pela mesma raiz. Todos nós. Então a gente tem o que a gente recebeu. E o que a gente recebe, o que chega na gente, são os mesmos filmes, sempre. E os mesmos realizadores, sempre. Então se a gente quer que isso mude e que outras vozes sejam escutadas, a gente vai ter que fazer um esforço. Tem que dar uma procurada, uma fuçada a mais do que só aquilo que você já veria no primeiro cartaz do cinema, ou que tá todo mundo falando naquele canal do YouTube que todo mundo segue. Aquelas mesmas coisas, sabe?
Dá um esforcinho. Por que eu digo que vai te fazer melhor como pessoa? Porque você, vendo outras experiências, você cria empatia por outros tipos de pessoas que não são iguais a você. E isso é muito, muito necessário e muito importante. Tem diretores negros, diretores iranianos, diretores, sabe, de outros países, de outras culturas. Tudo que for, assim, o mais distante, às vezes, de você, procure. Fala assim, não, é isso mesmo, é completamente oposto de mim, eu vou procurar e vou ver o que aquela pessoa tem a dizer. Porque é isso, né? Os filmes podem ser usados de várias formas, mas a forma que eu mais vejo os realizadores usando são para expressar algo. Vai lá dar uma olhada no que eles estão tentando expressar. Até por isso é bom tirar do pedestal filmes assim, Cidadão Kane, não especificamente, mas esses filmes igual Cidadão Kane que já estão no pedestal ali, é bom tirar eles de lá pra você conseguir ter um olhar até problematizador assim neles, porque, por exemplo, são filmes, sei lá, da década de 40, 50, eram outros pensamentos, outras coisas. Então é importante tirar desse pedestal até pra você conseguir olhar de fato o que aquela obra é. O que você falou também de ver outros olhares, eu não lembro onde que eu vi isso, agora eu não lembro realmente se foi em alguma aula ou só passeando pela internet, mas alguém tava falando que viu um filme dirigido por uma mulher e que tinha uma cena assim que era tipo a personagem andando na rua e queria passar atenção, sabe? E ela simplesmente deixou lá, tipo, a câmera mostrando a rua assim, tipo, de noite, só um poste de luz, enquanto normalmente diretores homens iriam, tipo, colocar alguém vindo atrás e daí um close na pessoa e tal. Mas aí, como a diretora mulher, ela percebeu que simplesmente, pra ela, só mostrar aquele cenário já era o suficiente. E são coisas que até podem... até acrescenta na sua vida pessoal isso. Não só pra você analisar obras ou criar obras. Você começa a ver os olhares de outras pessoas, é importante. Meu, falando de filme mainstream pra caramba, tá? Eu gostei muito do filme da Arlequina, o novo. Tem um nome que parece um nome de uma música do Panic! At the Disco, então eu não lembro, mas é o novo filme da Arlequina. Eu gostei, e tem uma cena que é justamente isso. Eu não posso nem me estender muito, porque senão eu fico 2 horas falando sobre isso, mas eu tenho muito nervo da maneira como abuso sexual contra mulheres é tratado em filmes, sabe? Nesse filme, tem uma moça ali que está sofrendo um assédio e o cara, tipo, arranca a roupa dela e ele tá sendo humilhado. Que geralmente a gente vai ver a atriz pelada. Eu não entendo qual é o propósito. Na minha visão, de novo, como estudante de cinema e como mulher, tá? Eu não vejo muito propósito nesse tipo de cena e na nudez, porque essa cena, ela não vai nem ajudar a conscientizar sobre o sofrimento da vítima, e não vai fazer com que nenhuma pessoa que seja um abusador se arrependa ou pense melhor sobre o assunto. O que acontece? Essa cena tem uma atriz muito bonita, sem roupa, ela vai parar num site pornô. Todo um problema aí. Então não tem propósito, além de propósitos muito ruins. O que ela fez? Ela virou a câmera, não mostrou a atriz se despindo e mostrou a reação da outra atriz vendo, assim, porque ela sentiu, ela sendo também mulher, ela sentiu a humilhação da outra e começou a chorar por ver a outra. Eu achei aquilo sensacional, porque eu nunca vi isso. E olha que engraçado, é um filme grande, sabe? Tá certo, aconteceu a situação ali, mas ela arranjou um outro jeito de mostrar. Eu empatizei muito, tanto com a vítima quanto com a outra mulher que estava assistindo aquilo, sabe? Eu achei muito bom a maneira como ela resolveu a situação. Mostra que não é necessário mostrar aquilo ali pra, sei lá, mostrar o sofrimento, alguma coisa assim. Abordagens diferentes que às vezes a gente nem sabe, nem pensa, né? A gente precisa ver e falar assim, nossa, é verdade, era isso. E aí pra gente que é realizador, o quão importante é isso, né? Tipo, tem influências de coisas que não sejam aquilo que é o de sempre, aquilo que a gente sabe que tá errado. Ver coisas diferentes abre muito a nossa cabeça. Tanto pra, se você for criticar, se você for produzir, ou se você for só assistir por assistir mesmo. Eu não sou muito de ficar vendo análise de filmes, mas as que eu gosto são as que trazem esses pontos mais profundos. Tipo, mantendo ainda no mesmo exemplo, traria tipo, uma discussão aí também sobre como gostam de transformar violência em entretenimento. As análises que eu gosto mais são as que se aprofundam mais, sabe? Não ficam só ali no filme em si. Algumas vezes são um resumo do filme praticamente.
Não sei se isso é só uma opinião Sim. minha, mas eu praticamente gosto das que se aprofundam e vai indo, assim, tipo, posso ouvir 3 horas sobre um filme se ele for se aprofundando, viajando. E que adianta uma coisa que você podia só ver, tipo, o resumo na Wikipédia ou ver uma notinha no Rotten Tomatoes, sabe? O que você tá acrescentando de seu ali, né? Então, mas eu acho que esse é um problema da crítica hoje em dia, né? Esse é um assunto que a gente falou muito no nosso podcast, que é capitalismo, mas vou trazer aqui pra vocês também. Eba, Que- praia. Não, que quando a crítica começa a ser um produto de consumo, você sobrecarrega esses críticos, né? Então a gente vê bastante relatos, por exemplo, que quando acontecem festivais de cinema, um crítico tem que fazer, por exemplo, 6 críticas num dia só, sabe? É tipo uma coisa quase inumana, sabe? Você não vai conseguir produzir críticas boas. E aí eu acho que vem esses negócios do efeitismo na crítica, né? Ou aquela crítica que é super negativa e tudo mais. Eu odiei esse filme sem muito argumento. Ou a crítica, nossa, adorei esse filme, esse diretor sempre faz super bem e tudo mais, sabe? Eu acho que tem esse problema também aí, infelizmente, nessa atual conjuntura. Outra coisa que eu acho que tá muito em alta hoje em dia, assim, nesses... Nem sei se chamaria de crítica, mas na questão do YouTube, mas é a questão de todo filme sair, tipo, explicando tal filme, ou explicando o episódio de ontem da série, tipo, não precisa, sabe, explicar. Você vai assistir, é seu, a gente já falou aqui, que é do público, depois que lança é seu. Explique-se por você mesmo, não precisa. É a necessidade de ficar produzindo conteúdo, né? Também. Mas existe um analfabetismo para consumir audiovisual, sabe? E eu acho que realmente... por isso que é a parte boa de realmente você ter referências e você estudar. A gente sabe, quando a gente vai estudando, vai descobrindo mais, né? Que existem alguns elementos que um cineasta ou um produtor pode colocar para manipular as emoções, por exemplo, da pessoa, o que é usado muito no marketing, por exemplo. Por isso que é importante que não é só pessoas que produzem que saibam disso, mas todas as pessoas que consomem também, para elas evitarem ser manipuladas por uma propaganda, por exemplo. E uma música, como é que se faz uso da música para fazer você chorar, como é que se faz uso de certos ângulos, de certas, sabe, outros elementos ali dentro do audiovisual. Hoje em dia o audiovisual já é uma coisa incrustada na sociedade, né? Não tem como você escapar, então realmente é importante você saber como consumir. Mas isso aí, se entra nisso, é mais 1 hora aí de discussão. Pois é. Não, aqui você chamou a gente fala muito mesmo. Se largar, a gente fala. Eu acho também que a gente ficou aqui tempão, mas o principal, a gente caiu de novo no mesmo que a gente já falou, que é pra produzir, que é você ter referência e base, né? Você tem que ter a base teórica e você tem que ter referência. Referência que eu quero dizer também, assim, ouvir músicas, ouvir álbuns de músicas diferentes vai te ajudar também a entender uma boa trilha sonora. Você ver fotografias, veja os movimentos da pintura e fotografia, né, que existiram ao longo da história, vai te fazer analisar a fotografia de qualquer filme de outra maneira. Então, várias referências, não só as de sempre. Ler livros, gente. Você entende muito mais sobre a estrutura de histórias quando você tem conhecimento também. Livros é uma coisa bem importante, às vezes. Infelizmente, é completamente injusto o acesso à informação. Sabe? A informação profunda mesmo. É injusto. Mas se você vai lutar por alguma coisa, lute e corre atrás disso, sabe? Corre atrás dessa informação e de conseguir se aprofundar nisso, né? E, aliás, coletivamente, vamos lutar para acesso à educação e a conhecimento, univos. Mas fora isso, assim, individualmente, se é isso que você quer, busque esse conhecimento também. E vocês têm alguma coisa a mais a adicionar no tema? Eu não sei, pensamentos aí, podem tacar à vontade. Eu acho que eu não dei uma dica que talvez funcionou pra mim, que uma pessoa que gosta de cinema mainstream, mas ao mesmo tempo tá querendo pesquisar mais sobre outros cinemas, outros realizadores e tudo mais, que é a lista do Oscar. Eu sei que o Oscar é uma premiação super da indústria e é tudo comprado, eu sei, mas a gente tem umas categorias muito interessantes, que é a categoria de filme estrangeiro. Muito legal, dá sempre uma olhada lá todo ano. Documentário, tem coisas maravilhosas lá. E nas categorias de curta-metragem também, nossa,
as 3 categorias são hiper boas, assim, então acho que é uma coisa legal de dar uma conferida aí. E aí você fica atualizado também pra fazer suas apostas no fim do ano, que eu adoro fazer, enfim. Verdade, já peguei vários filmes legais de lá também. O melhor filme, normalmente eu não gosto muito. Eu acho que o pessoal que analisa pra dar o Oscar de melhor filme e tem referências muito diferentes das minhas. Que eu normalmente não gosto, muito menos do ganhador. Mas as outras categorias têm coisas bem legais, realmente. Eu já falei um monte, mas eu vou dar uma última dica. Tem um site, Twitter, Instagram, podcast, que é um monte de coisa assim. Qualquer lugar dá pra seguir esse pessoal, que é chamado Feito por Elas, em que elas falam sobre filmes dirigidos ou realizados ou escritos por mulheres. Então, se você se interessou por esse assunto, elas sabem muito mais aí e podem guiar você nessa parte. Um outro também que tem podcast, você pode seguir em várias redes, é o Um Dia Depois do Fim do Mundo. Se vocês quiserem fazer o jabazinho aí de vocês. Ouvi dizer que é muito bom esse podcast, né, Rafa? Sim. Eu ouvi dizer que, olha, tá nos tops aí das paradas. Um Dia Depois do Fim do Mundo. É o nosso podcast, gente. Se vocês quiserem escutar, a gente tá... Eu vou passar nossas redes sociais. Um Dia Depois do Fim do Mundo, você joga no Google. Porque eu já joguei e deu certo. Agora eu não sei se o meu Google já tá, sabe? Talvez, Pode ser né? que o meu Google já tá programado pra eu achar mais fácil. Então, em todo caso, @depoisdia no Instagram e no Twitter e /depoisdia no Facebook e Um Dia Depois do Fim do Mundo no YouTube, se você quiser ouvir por lá. Mas estamos no Spotify também, que às vezes é bem mais fácil de ouvir podcast no Spotify. E vai ter episódio com eles também lá, tá? Então vai conferir o episódio com eles também. Estaremos com Luan e Luiz. Verdade. Sim, exatamente, gente. Vai lá, eles também já tem vários episódios pra você ir ouvindo. Começa lá encontrando o filmezinho que você gosta, a sériezinha. E acho que é isso, né? As redes sociais deles, também as nossas, vão estar na descrição, pra quem quiser mandar alguma dúvida, assim, entrar em contato. A gente adoraria conversar com vocês. É isso aí. Acho que indicações aí, mais dicas, sugestões de tópicos aí, é só entrar em contato. E ficamos por aqui. Até mais. Valeu, gente, por ter participado aí. Foi muito chique mesmo. A gente agradece o convite. Tchau, Obrigada, gente. tchau. Tchau.